Paz e graça a todos, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Max, sou evangelista do Senhor. Eu quero trazer para você nesta tarde, neste dia, nesta noite, os sinais do final dos tempos. Vemos que muitas das vezes estamos desapercebidos com algo que está acontecendo ao nosso lado, às nossas vistas. E eu quero trazer um alerta hoje para você, nesse dia, porque é uma semana especial, é uma semana que se comemora o nascimento de Jesus, mas Jesus não nasceu nesta data. A Bíblia não conta, não fala quando Jesus nasceu, mas as pessoas comemoram. Eu não comemoro porque a Bíblia não cita 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus. A Bíblia fala que ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Isso a Bíblia fala. Mas amém. Mas eu quero trazer para você um alerta dos últimos dias que estamos vivendo. Sabemos que nós somos a última geração desta terra. Não existirá outra geração após a nossa. Assim a Bíblia diz. Então eu quero trazer para você, aqui em São Marcos, capítulo 13, a partir do verso 3 em diante, diz assim: Então, havendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. 4. Dize-nos, quando acontecerão estes eventos? E que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a se cumprir-se? 5. E Jesus passou a preveni-los: vede que pessoas alguma vos induza ao erro. 6. Pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando sou eu, e iludirão multidões. Iludirão multidões. 7. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, sucederão terremotos em vários lugares, e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são início das dores. 9. Vós ficar alertas, pois vós denunciarão aos tribunais e sereis açoitado nas sinagogas por minha causa. Vós farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. 10. Contudo, é indispensável primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes preso, elevados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. 12. E sucederá que um irmão trairá o seu próprio irmão. Entretanto, ou a morte, dessa mesma maneira, agirá o pai para com o filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais, e os pais assassinarão. 13. Seres odiado de todos os por minha causa, todavia aqueles que permanecer até o fim receberá a glória da salvação. Em outra tradução diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, que o Teu Espírito, Pai, me ajude na exposição deste texto.
que eu venha, Pai, expor este texto da melhor forma que o Espírito Santo me inspirar em nome de Jesus. Ó Deus, faça que o teu reino avance. Ó Deus, faça que eu diminua e que tu cresça, Pai. Em nome de Jesus. Que eu diminua e que tu cresça, Pai. E que o teu Espírito Santo revele a tua palavra. E o teu Espírito Santo impacta corações que vão ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Esse é um tema muito importante, que nos dias de hoje, muitos não falam sobre esse tema, sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus. Mas eu quero falar aqui, simplesmente, só sobre o final dos tempos. Não vou falar da volta de Jesus, mas vou falar do final dos tempos. Aí você já vai ter uma noção da volta de Jesus. Mas o tema hoje é os sinais do final dos tempos. Eu vou expor esse texto com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqui Jesus ele estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para com o templo. O templo que foi destruído. O templo que Jesus disse que ia ser destruído. Antes dele ser destruído, Jesus estava sentado na frente do templo, no Monte das Oliveiras. Aí Pedro, Tiago, João e André consultaram em particular. Por quê? Porque eles tiveram uma curiosidade. Eles tiveram uma sensação. Eles tiveram a curiosidade de querer saber o fim. Jesus vai dar a eles uma direção. Jesus vai dar a eles uma dica como isso vai acontecer. Jesus não fala a data, Jesus não fala o dia, Jesus não fala a hora, mas Jesus vai preveni-los. Essa mensagem é a última mensagem que Jesus faz. É a última pregação que Jesus faz para seus discípulos. Porque logo em seguida ia comemorar a Páscoa. E logo em seguida, depois, ele ia para a cruz. Amém? Jesus disse. Aí eles perguntaram, aí Jesus disse: quando isso vai acontecer, Jesus? Eles perguntaram para Jesus. Jesus falou: vede, para ninguém te induzir. Quando Jesus fala vede, para ninguém te induzir, o que é? É ninguém te levar ao erro. Ninguém te levar ao caminho que não te leva a Deus. Quando Jesus fala cuidado para não seduzir, é quando as pessoas colocam algo mais junto com a Bíblia. Quando as pessoas colocam algo mais atribuída junto à Bíblia, é erro. É erro. Fuja disso. Fuja disso. Porque só as Escrituras. Só as Escrituras. Só as Escrituras é suficiente. Só as Escrituras. Só. Não há outro meio. Só as Escrituras é suficiente para o cristão. E só as Escrituras é suficiente para salvar um pecador. Aí Jesus passou a preveni-lo, para que ninguém os induza ao erro. Jesus diz ainda: são muitos que virão, são muitos que se levantarão, são muitos que nascerão, afirmando: sou eu. Afirmando que é de Deus, afirmando que está fazendo as coisas de Deus. Pessoal, saiba de uma coisa: o falso profeta, ele usa a Bíblia. O falso profeta, ele também usa a Bíblia. Só que ele interpreta a Bíblia de uma forma errada. Ele interpreta a Bíblia de uma forma errada. De uma forma que convenha para ele. Só que isso leva ao erro. A Bíblia, ela tem que ser interpretada da forma correta. Bem?
pela sua hermenêutica, pela sua exegese, textos mais difíceis, você encontra a resposta nos textos mais simples. É isso, só as Escrituras. Aí Jesus continua alertando os seus discípulos. No entanto, vamos ouvir notícias de guerras, rumores de guerras. É necessário que ocorra tudo isso. Jesus disse. É necessário que ocorra tudo isso. É necessário que quando eu estou aqui pregando essa palavra, falando essa palavra, bombas estão correndo do outro lado. As pessoas estão perdendo o senso de humor. Estão perdendo o senso da vida. Estão perdendo o senso às pessoas. Então, as guerras, elas estão acontecendo. Você vê, nesses últimos 4 ou 5 anos, quantas e quantas guerras já aconteceu? Guerras em Israel, Estados Unidos contra Iraque, Afeganistão o tempo todo lutando em guerras, a Síria em guerras, guerras civis, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro em guerra o tempo todo, bandido contra policiais, bandido contra as pessoas da população, guerra do nosso lado, a gente vê as guerras do nosso lado. Só que Jesus disse, mesmo assim ainda não é o fim. Não é o fim. E as nações se levantarão contra a nação, que é o que eu acabei de dizer. Estados Unidos, Iraque, entre outras guerras que teve, já várias guerras por toda a parte do mundo. Fome, muita fome. Você vê na África, você vê nesses países mais pobres, fome, até no Brasil mesmo, fome. Muitas pessoas passando fome, muitas pessoas com dificuldades. É os sinais do fim, é os sinais dos tempos, é o final dos tempos já, gente. Então, isso é notório. Pessoas irão ser presas por estar pregando o Evangelho. Pessoas irão ser degoladas por estar pregando o Evangelho. Você vê na Síria, pessoas estão sendo degoladas porque são cristãos. Você vê, é a Bíblia se cumprindo, é a palavra de Deus se cumprindo. Esse é o final dos tempos. Contudo, isso é indispensável. Tem que acontecer, vai acontecer, está na Bíblia, e tudo que está na Bíblia vai acontecer. Mas antes de tudo isso, mesmo assim, com tudo isso acontecendo, o Evangelho, ele tem que, em primeiro lugar, ser anunciado a todas as nações. Jesus não vai vir enquanto o Evangelho não for anunciado para todas as nações. Enquanto o Evangelho não for anunciado para todas as nações, Jesus não vem. Jesus não vem. Mas saiba de uma coisa. Tudo que há no mundo expressa Deus. Tudo que há no mundo expressa Deus. Vou te contar por quê. Tudo no mundo expressa Deus. Naturalmente, quando você olha para uma árvore crescer, você não vê ela crescer passo a passo. Mas você passa ali um dia, aí você vê ela de um tamanho. Aí você passa daqui 2, 3, 4, 5, um mês, já está de uma forma diferente. Natureza respondendo a Deus. Então, ou seja, Deus se revela para as pessoas. Deus se revela o tempo todo. Mas sabe o que faz muitos não enxergar Deus? Não enxergar o Espírito Santo? Não enxergar Jesus Cristo?
o pecado. O pecado é o pior de todos os males. O pecado é o pior de todos os males. Mas não vamos falar, não estamos falando do pecado. No outro sermão falarei do pecado. Mas aqui é sobre os sinais da volta de Cristo. Amém? Então, todas as vezes, quando nós estivermos pregando o Evangelho, vai chegar um momento que nós vamos ser presos. Por estar levando o Evangelho. Por estar pregando, anunciando o Evangelho. Às vezes você fala assim, mas não chegou aqui no Brasil ainda, mas vai chegar. Pode ter certeza que vai chegar. Então, é necessário que fiquemos atentos, é necessário que fiquemos alertas. É necessário. Quando eu falo de nós irmos presos pelo Evangelho, não é com dinheiro na cueca, não é com dinheiro ilícito, não é com escândalo, não é com o escândalo que a gente estamos vendo hoje nas igrejas, não. Não é com esse escândalo, não. Igual quando Paulo estava preso. A igreja orava cada vez mais a favor de Paulo quando ele estava preso. Quando os profetas estavam presos, as igrejas a qual eles pertenciam, a qual eles pregavam, elas debulhavam em oração, em buscar o Senhor o tempo todo. Não é por ser preso por escândalo de roubo, ou de pedofilia, ou de traição, ou de dinheiro na cueca, não. É pelo Evangelho. Igual está acontecendo na Síria. Muitos cristãos estão sendo mortos. Não é por fraudar receita, por fraudar INSS, por ser pedófilo, não. É pelo Evangelho. É pelo Evangelho. E esses serão os princípios das dores. Ainda. As pessoas irão trair-se umas às outras. A gente observa hoje essa traição dentro da própria igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro do que se diz corpo de Cristo. A gente vê essas coisas. Irmão não fala com o outro irmão. Irmão tem raiva do outro irmão. Irmão fala mal do outro irmão. Nós vemos isso hoje. É notório. Enquanto essas pessoas não se arrependerem e voltar para Cristo, infelizmente, se Jesus Cristo voltar nesse momento, irão para o inferno. Infelizmente, irão para o inferno. Só tem um jeito de voltar para Deus. É ficar atento nos sinais de Cristo. É ficar vigilante em oração, leitura bíblica, palavra, estudar a palavra. Estudar a palavra. Estudar a palavra. Porque a obra é necessária, mas se você não tiver o fruto do Espírito, muitas pessoas falam assim, mostra seus frutos. Mostra seus frutos. Em primeiro lugar, o fruto, quem produz é Deus. E a obra, quem faz é você. O fruto, quem tem que produzir o fruto em você é Deus. Mas a obra é você que faz. Agora, quando você tem fruto que Deus produziu em você, aí você faz a obra. Não confunda obra com frutos. Frutos é o que Deus faz em você. E obras é o que você faz através dos seus frutos, que Deus fez em você. Então, esses serão os sinais que Deus diz aqui em Mateus, em Marcos. Em Mateus também ele fala, Mateus 24:9, também está escrito. Então aqui é onde Deus fala,
é Mateus 24, 1 até 35. Lucas 21, 5, 37 também, Jesus fala do final dos tempos. Então aqui, Jesus disse que isso ia sucederá, isso ia acontecer nessa pregação para os discípulos. Só que tem uma coisa que Jesus diz aqui, que é importantíssima, que você tem que abraçar assim, do fundo da sua alma, você tem que abraçar para você, que é: se perseverar até o fim, você será salvo. Você tem que focar nisso. Persevere. Vem as lutas, vem as dificuldades. Persevere. Tem pecado, se arrependa. Vou dizer uma coisa sobre arrependimento também. Pedir perdão não traz perdão. Pedir perdão não traz perdão. O que traz perdão é arrependimento. Arrependimento traz perdão. Pedir perdão não traz perdão, mas arrependimento traz perdão. Amém? É gerado. O arrependimento é gerado. Você tem que se arrepender. O arrependimento gera o perdão. Porque só pedir perdão não gera perdão. Prosseguimos aqui. Então, é necessário que você se alinhe com Deus. É necessário que você busque a intimidade com o Espírito Santo. É necessário que você ore a Deus. Às vezes queremos que as coisas aconteçam com os nossos braços, pela força dos nossos braços. Pela força dos nossos braços, nós vamos até um certo ponto. Depois, tudo desaba por água abaixo. Agora, quando você vai no Espírito Santo, junto com o Espírito Santo te direcionando, aí você vence. Não tem como você ter intimidade com o Espírito Santo também se você não orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vela por nós com gemidos inexprimíveis. Só que se você não orar, o Espírito Santo não ora por você. Você tem que orar para que o Espírito Santo ore também. E o que faz você afastar do Espírito Santo é o pecado. O que faz você ficar frio com o Espírito Santo é o pecado. Você acha que está agradando a Deus, mas não está. Então, o pecado, ele tem que ser afastado de você. Você tem que procurar buscar o Espírito Santo de Deus. Falar: Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, contra esse pecado. Porque quem faz a obra em você é o Espírito Santo. Quem te restaura é o Espírito Santo. O seu caráter é Deus quem cuida. Você não precisa mostrar para os homens aqui na terra, mas mostre para Deus. Quando você mostra para Deus o seu caráter, é Deus que tem que ver o seu caráter. Amém? Quando Deus vê o seu caráter, o homem vê o seu caráter. Mas primeiro, Deus tem que ver o seu caráter. Só assim você vai tomar ciência, tomar a ciência das coisas do fim, dos acontecimentos. Porque quem vai te avisar do falso profeta, quem vai te alertar dos enganadores é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem essa função de te organizar, de te falar, de te mostrar: isso é errado, isso não está certo, eu não estou ali, eu não estou aqui. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo. Você tem que ser amigo íntimo do Espírito Santo. Oração, Espírito Santo. Oração, Espírito Santo, palavra.
A oração, você fala com Deus. E quando você fala com Deus, o Espírito Santo fala com Deus por você. E quando você abre a palavra, Deus fala com você. E o Espírito Santo revela o que Deus está falando para você. Na palavra. Aí você vai ficar atento. Aí você não vai se perder. Não vai se perder. Essa palavra é uma palavra dura. Uma palavra dura. Mas é uma palavra que vai te alertar. É uma palavra que vai te alertar para você ficar esperto. Não cair em ladainhas. Busque na palavra. Busque no entendimento da palavra. Mas tem uma coisa. Oração é fundamental. A oração leva a intimidade com Deus, querido. A oração te leva à intimidade com o Espírito Santo. A oração te leva à intimidade à luz da palavra. Você vê como estamos vivendo nos dias de hoje. Em épocas de festas, as pessoas estão preocupadas em se deliciarem, nos manjares. Mas cuidado. Cuidado quando você estiver se deliciando, Jesus não vai voltar. Cuidado. Eu vou te dar um alerta. Oh, Deus maravilhoso, santo todo Senhor. Eu vou te dar um alerta importante. A Bíblia diz que enquanto o Evangelho não tiver nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos do planeta, ele não voltará. Raciocina comigo. O Evangelho, ele começou na Ásia, lá nos apóstolos. Começou em Israel, vamos dizer assim. A igreja começou lá em Atos. Lá em Atos 2 começou a igreja. Ali começou a igreja. Você observa que o Evangelho, ele veio se despontando, se despontando, se despontando, se despontando. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Quantos anos o Brasil tem? 500 anos. Já descobriu algum outro país? Será que existe algum outro país para ser descoberto? Será que existe algum outro continente ainda para ser descoberto? Não sei. A Bíblia também não fala. Mas a Bíblia fala, enquanto a palavra não estiver nos 4 cantos da terra, eu não voltarei. Sabe de uma coisa? O nosso país é um dos países mais caçula de todos os países. Então, ou seja, o Brasil foi o último lugar, está sendo o último lugar que o Evangelho é conhecido. Observe bem, o Brasil é o último lugar, está sendo o último lugar que o Evangelho é conhecido. Então, raciocinando aqui, conjecturando, no meu ponto de vista, o Evangelho ele já está nos 4 cantos da terra. Pode não estar totalmente anunciado, mas já está nos 4 cantos da terra. E como eu disse anteriormente, Deus se revela o tempo todo. Deus se revela o tempo todo. Meus queridos, meus amados, prestem bem atenção. É necessário estarmos atentos, é necessário estarmos alerta. A qualquer momento Jesus virá. Vou te dar 2 pontos fundamentais. A qualquer momento Jesus virá. E se ele vier daqui a 1 segundo, você vai estar preparado? E se ele não vier daqui a 1 segundo, mas se você morrer daqui a 1 segundo, você está preparado? Você está preparado? Se você morrer daqui a 1 segundo, você está preparado? Eu estou preparado. Eu estou preparado. Marx, Kirk, Ananias, Henrique, Ferreira, Maximiano, eu estou preparado. Eu estou convicto.
do outro lado me assistindo, do outro lado me ouvindo, está me ouvindo porque está em áudio essa pregação. Você está preparado? Se você morrer daqui a um segundo, se você levantar da sua cama aí onde você estiver, qualquer lugar onde você estiver, e cair, e bater a cabeça e morrer, você está preparado? Saiba de uma coisa. Você não sabe qual a hora da morte. Assim como Jesus disse, eu virei como ladrão. Você sabe, você adivinha quando o ladrão vai chegar para te roubar ou para te matar? Não sabe. É o mesmo Jesus Cristo. E é a mesma coisa a morte. 2 pontos interessantes para você pensar. Será que estou preparado hoje? Os sinais estão aí. Nós vamos ver Jesus Cristo vindo numa nuvem de glória a olho nu. A olho nu. O arrebatamento vai ser a olho nu. Os santos vão subir a olho nu. Assim como Jesus se despediu dos apóstolos, ele subiu numa nuvem de glória, a nuvem veio e abraçou Jesus. Ele sumiu. Ele disse, aí depois apareceu 2 anjos, desceu 2 anjos e disse para os apóstolos, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Na mesma nuvem de glória. Você está preparado para receber Jesus nas nuvens de glória? Oh, aleluia, Pai. Obrigado. Esteja preparado, querido. Esteja atento. A qualquer momento, o martelo será